No Dia das Mães, minha filha postou no grupo da família uma cobrança chamada "Quanto gastei sustentando minha mãe?". Todos os parentes viram. Cada centavo que ela havia gasto comigo nos últimos anos estava ali, detalhado como uma conta de supermercado. Remédios, consultas médicas, até o pacote de biscoito que ela comprou quando fui visitá-la. Eu não discuti, não rebati. Apenas respondi com uma foto, uma única foto. No dia seguinte, quase todos os parentes bloquearam ela. Primos, tios, sobrinhos, sumiram das redes sociais dela como fumaça. A única pessoa que não bloqueou foi minha irmã mais nova. Ela fez algo muito pior. Mas antes de contar o que aconteceu, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, comenta aí embaixo de onde você está me ouvindo. Se inscreve no canal, porque aqui eu conto histórias reais de pessoas reais e te garanto que você vai querer acompanhar essa história até o final. Porque o que aconteceu depois dessa foto mudou completamente a minha vida e a de muita gente. Agora me deixa voltar para aquele domingo de Dia das Mães. O dia em que descobri quem realmente era minha filha. Meu nome é Helena, tenho 63 anos. E durante 37 anos da minha vida, eu fui apenas uma coisa: mãe. Não que eu não tivesse outras identidades, outros sonhos, outras vontades. Mas tudo isso ficou em segundo plano no dia em que minha filha Juliana nasceu. Eu tinha 26 anos quando engravidei. O pai dela, o Roberto, era vendedor de uma loja de eletrodomésticos no centro de São Paulo. A gente morava num apartamento pequeno, no Tucuruvi, daqueles de 2 quartos que mal cabiam os móveis. Quando a Juliana nasceu, eu trabalhava como secretária num escritório de contabilidade. Ganhava razoavelmente bem para os padrões da época, e o Roberto também. A gente não nadava em dinheiro, mas dava para viver com dignidade. Aí a Juliana completou 6 meses e começou a ficar doente direto. Nada grave, mas eram otites constantes, gripes que não passavam, febres que vinham do nada. A pediatra disse que era normal, que o sistema imunológico dela estava se desenvolvendo. Mas eu via minha filha sofrendo e não conseguia deixá-la na creche. O Roberto ganhou uma promoção na época, passou a ser gerente da loja e a gente decidiu que eu ficaria em casa cuidando da Juliana. Foi uma decisão em conjunto, ou pelo menos era o que eu achava na época. Abri mão da minha carreira, do meu salário, da minha independência financeira. Tudo pela minha filha. E olha, eu não me arrependo dos cuidados que dei para ela. Me arrependo foi de não ter guardado nada para mim. Os anos foram passando e eu fui me dedicando completamente a Juliana. Acordava às 6 da manhã para fazer o café dela antes da escola. Levava e buscava todos os dias, mesmo quando ela já estava no ensino médio e poderia ir de ônibus. Ajudava com lição de casa, ficava acordada até tarde quando ela tinha prova. Quando ela quis fazer inglês, eu economizei no mercado durante meses para pagar o curso. Quando quis fazer teatro, eu costurava as roupas dos espetáculos até altas horas da madrugada. O Roberto sempre dizia que eu estava mimando demais a menina, que ela precisava aprender a se virar sozinha. Mas para mim, aquilo não era mimo, era amor, era dedicação, era o que uma mãe deveria fazer pela filha. A Juliana entrou na faculdade de administração, numa particular, porque não conseguiu passar na USP. O Roberto queria que ela trabalhasse e estudasse, mas eu insisti que ela se dedicasse só aos estudos. Ela vai ter a vida inteira para trabalhar, eu dizia. Agora é hora de estudar e aproveitar a juventude. Então eu fazia bicos como costureira, consertava roupas para as vizinhas, fazia doces para vender nas festas da igreja. Tudo para ajudar a pagar a faculdade dela, para que ela não precisasse se preocupar com nada além dos estudos. Durante esses anos todos, meu casamento com o Roberto foi esfriando. Ele dizia que eu só tinha olhos para a Juliana, que tinha esquecido que era mulher dele antes de ser mãe dela. Talvez ele tivesse razão, mas na minha cabeça, ser mãe era a coisa mais importante que eu poderia ser. A Juliana se formou aos 23 anos. Foi um dia lindo, me lembro como se fosse ontem. Ela de beca, sorrindo para as fotos, e eu chorando de orgulho na plateia. O Roberto tinha faltado, disse que tinha uma reunião importante no trabalho que não podia perder.
Foi o primeiro sinal de que as coisas não estavam bem entre a gente. 6 meses depois da formatura da Juliana, o Roberto pediu o divórcio. Disse que tinha conhecido outra pessoa, uma mulher mais jovem que trabalhava na loja com ele. Disse que comigo ele se sentia invisível, que eu tinha transformado nosso casamento numa relação entre mãe e provedor, não entre marido e mulher. Fiquei arrasada. Não pela traição em si, porque no fundo eu sabia que a gente já não tinha mais nada, havia anos. Fiquei arrasada porque percebi que tinha investido tudo na Juliana e esquecido de mim mesma. Tinha 49 anos, estava fora do mercado de trabalho havia mais de 20 anos. Não tinha carreira, não tinha dinheiro próprio, não tinha nada. O apartamento era alugado, então tive que sair. A Juliana já estava morando sozinha na época, num kitnet que o pai dela ajudava a pagar. Ela disse que eu podia ficar com ela até me organizar, mas o apartamento era minúsculo e eu não queria atrapalhar. Acabei alugando um quartinho nos fundos da casa de uma senhora no Jaçanã. Era pequeno, úmido, mas era o que eu conseguia pagar com a pensão que o Roberto me dava e os bicos que eu fazia. A Juliana conseguiu um emprego bom numa multinacional, estava crescendo na carreira. Eu ficava feliz por ela, mas também sentia um vazio enorme. Tinha dedicado minha vida inteira para aquela menina e agora me via sozinha, sem nada, morando num quarto que não era meu. Comecei a ter problemas de saúde. Pressão alta, diabetes tipo 2, dores nas articulações. O médico disse que era estresse, ansiedade, depressão. Receitou um monte de remédios que eu mal conseguia pagar. A Juliana começou a me ajudar financeiramente. No começo eram pequenas coisas, pagava uma consulta aqui, comprava um remédio ali. Eu agradecia profundamente, mas também me sentia péssima. Tinha criado minha filha para que ela voasse, não para que ficasse presa a mim por obrigação. Com o tempo, a ajuda da Juliana foi aumentando. Ela pagava meu aluguel quando eu não conseguia, comprava comida, pagava contas. E eu fui percebendo uma mudança no jeito dela. Antes ela era carinhosa, me ligava todo dia, vinha me visitar nos fins de semana. Depois que começou a me ajudar financeiramente, as ligações foram ficando mais curtas, as visitas mais raras. Quando a gente se via, ela sempre comentava sobre dinheiro. Mãe, você precisa economizar mais. Mãe, esse remédio tem um genérico mais barato. Mãe, por que você não procura um emprego? Como se fosse fácil, aos 50 e poucos anos, sem experiência recente, conseguir um emprego que pagasse alguma coisa. Eu tentei, acredite. Mandei currículo para um monte de lugar. Quando me chamavam para entrevista e viam minha idade, inventavam uma desculpa qualquer. Ou então ofereciam salários tão baixos que não daria nem para pagar o aluguel. Continuei fazendo meus bicos, mas a vista já não era mais a mesma para costurar, e as dores nas mãos tornavam tudo mais difícil. Um dia, a Juliana apareceu no meu quarto com uma proposta. Ela tinha sido promovida, estava ganhando bem e queria que eu fosse morar com ela. Tinha alugado um apartamento maior, de 2 quartos, e disse que seria bom ter companhia. Eu aceitei na hora. Pensei que seria uma chance de a gente se aproximar de novo, de reconstruir aquela relação de mãe e filha que a gente tinha antes. Mudei para o apartamento dela cheia de esperança. No começo foi bom. A gente conversava à noite, assistia televisão junto, eu cozinhava para ela. Mas logo percebi que a intenção dela não era ter minha companhia. Era ter uma empregada de graça. Ela deixava a louça suja na pia, esperando que eu lavasse. Deixava a roupa suja no cesto, esperando que eu lavasse. Chegava em casa e esperava que a janta estivesse pronta. Quando eu reclamava, ela dizia: Mãe, você não trabalha, não paga aluguel, não paga conta. O mínimo que você pode fazer é ajudar nas tarefas da casa. Ajudar era uma coisa, fazer tudo era outra completamente diferente. Mas eu engolia o orgulho e fazia. Afinal, ela estava me ajudando, me dando um teto, pagando minha comida, meus remédios. Eu me sentia em dívida com ela. As coisas foram piorando aos poucos. A Juliana começou a namorar um rapaz chamado Tiago. Ele era gerente de vendas de uma empresa de tecnologia. Ganhava bem, se vestia bem, falava bem. Mas tinha um jeito arrogante que me incomodava. Ele começou a frequentar o apartamento quase todo dia, e eu percebi que minha presença ali incomodava os dois.
Um dia ouvi eles conversando no quarto dela. A porta estava entreaberta e eu não tive a intenção de escutar, mas ouvi mesmo assim. O Tiago dizia: Amor, eu entendo que ela é sua mãe, mas você não acha que já está na hora dela se virar sozinha? Você não pode sustentar ela para sempre. E a Juliana respondeu: eu sei, mas ela não tem para onde ir. E se eu colocar ela para fora, vou ficar com fama de filha ingrata. Então estabelece limites, ele disse. Faz ela entender que ela tem que contribuir de alguma forma. Se não pode pagar, que trabalhe. Você não é obrigada a bancar a vida confortável dela. Vida confortável. Ele chamou aquilo de vida confortável. Eu dormia num quartinho que mal cabia à cama. Usava as roupas que as vizinhas me davam. Tinha vergonha de pedir dinheiro até para comprar um shampoo. Mas na cabeça dele, eu estava vivendo às custas da Juliana, aproveitando da bondade dela. Depois dessa conversa, a Juliana mudou completamente comigo. Começou a fazer comentários ácidos sobre eu não trabalhar, sobre eu não contribuir financeiramente. Um dia ela chegou com uma planilha. Sim, uma planilha do Excel impressa, com todos os gastos que ela tinha comigo. Aluguel dividido por 2, conta de luz, conta de água, mercado, remédios, tudo ali, detalhado, com valores. Mãe, olha só quanto você me custa por mês, ela disse, jogando o papel na mesa da cozinha. Eu ganho bem, mas não ganho tão bem assim. Você precisa arrumar uma forma de me ajudar. Fiquei sem reação. Aquela não era a filha que eu tinha criado. Aquela não era a menina que eu tinha embalado no colo, que eu tinha cuidado quando estava doente, que eu tinha aberto mão de tudo para que ela pudesse ter uma vida melhor. Ou talvez fosse exatamente ela, e eu é que nunca tinha percebido. Tentei arranjar trabalho de novo. Dessa vez, consegui um emprego de meio período numa loja de roupas no shopping. Pagava um salário mínimo, mas era alguma coisa. Trabalhava das 2 às 8 da noite, 6 dias por semana. Chegava em casa exausta, com as pernas doendo, a pressão alta. Mas a Juliana não demonstrava nenhuma gratidão. Pelo contrário, reclamava que a janta não estava mais pronta quando ela chegava, que a casa estava bagunçada, que eu não estava cumprindo minha parte do acordo. Que acordo, eu não sabia. Nunca tinha concordado em ser empregada dela. Comecei a dar metade do meu salário para ela. Não era nem perto do que ela gastava comigo, segundo a planilha dela, mas era o que eu podia. Mesmo assim, não era suficiente. Ela sempre encontrava algo para reclamar. Mãe, você usou meu shampoo de novo. Mãe, você comeu o iogurte que era meu. Mãe, você deixou a luz do banheiro acesa a noite toda, isso aumenta a conta. Eu me sentia uma intrusa na casa da minha própria filha. O pior de tudo era o Tiago. Ele tinha se mudado para o apartamento sem nem me consultar. Simplesmente apareceu um dia com as malas e pronto. E ele me tratava como se eu fosse uma agregada, um peso que a Juliana carregava por pena. Fazia comentários do tipo: quando eu e a Ju casar, a gente vai precisar de um lugar só nosso, né, dona Helena? Ou: a senhora já pensou em ir para um asilo? Tem uns muito bons por aí e a Ju poderia te visitar nos fins de semana. Eu engolia o choro e não respondia. Para onde eu iria? Não tinha dinheiro para alugar um lugar só meu. Não tinha amigos que pudessem me acolher. Minha família toda morava longe, no interior de Minas Gerais, e o contato era mínimo. Eu estava presa naquela situação. Aí chegou o Dia das Mães deste ano. Eu tinha a esperança de que seria um dia especial, de que a Juliana lembraria de tudo que eu fiz por ela, de que talvez a gente pudesse reconstruir a relação. Acordei cedo e fiz um café da manhã especial. Bolo de fubá, pão de queijo, café passado na hora. Arrumei a mesa, coloquei flores que eu mesma tinha comprado com o dinheiro do meu trabalho. A Juliana acordou tarde, quase meio-dia. Veio para a cozinha de cara fechada, olhou a mesa e disse: Mãe, você sabe que eu estou de dieta. Por que você fez essas coisas cheias de carboidrato? Nem um abraço, nem um beijo, nem um feliz Dia das Mães. Sentei sozinha na mesa, comi um pedaço de bolo com um nó na garganta e voltei para o meu quarto. Foi quando ouvi o celular dela tocando, notificações chegando uma atrás da outra. Pensei que fossem mensagens de amigos desejando feliz Dia das Mães.
Não imaginava o que estava por vir. Umas 2 horas depois, meu celular começou a tocar também. Era minha irmã Margarete, que mora em Uberlândia. Helena, você viu o que a Juliana postou no grupo da família? Meu coração gelou. Entrei no grupo do WhatsApp e vi. Era um arquivo do Excel, todo formatado, colorido, com gráficos e tudo. O título era Quanto gastei sustentando minha mãe. Tinha tudo ali. Cada consulta médica que ela pagou, cada remédio que ela comprou, cada conta de luz, cada conta de água, cada ida ao mercado, tudo separado por mês dos últimos 3 anos. No final, um total que me fez sentir a pior pessoa do mundo. E tinha uma mensagem da Juliana. Já que hoje é Dia das Mães e todo mundo fica postando homenagem, eu queria mostrar o quanto eu realmente amo minha mãe. São mais de R$110 mil que eu gastei cuidando dela nos últimos 3 anos. Porque amor de verdade não é só palavras bonitas. É ação. É sacrifício. É abrir mão das minhas coisas para garantir que ela tenha o básico. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E feliz dia para mim também, que sou filha e sustento minha mãe com dignidade. Fiquei paralisada olhando para aquela mensagem. Li 1, 2, 3 vezes sem conseguir acreditar. Meus primos começaram a responder. Juliana, que exemplo de filha! Parabéns, Ju, você é uma guerreira. Sua mãe tem muita sorte de ter uma filha como você. Cada mensagem era uma facada no meu peito. Ninguém estava vendo o outro lado da história. Ninguém estava vendo os 37 anos que eu dediquei à minha filha. Ninguém estava vendo que eu tinha aberto mão da minha carreira, do meu casamento, da minha vida, para que ela pudesse ter uma vida melhor. Ninguém estava vendo que aqueles R$110 mil que ela gastou comigo eram uma fração minúscula do que eu tinha investido nela. Mas não era nem sobre dinheiro. Era sobre respeito. Era sobre gratidão. Era sobre humanidade. Como uma filha faz isso com a própria mãe? Como ela me expõe assim para a família toda? Como se eu fosse um fardo, um peso, uma despesa. Sentei na cama do meu quartinho e chorei. Chorei por horas. Chorei pela mãe que eu fui e pela filha que eu tinha criado. Chorei pela mulher que eu era antes de abrir mão de tudo. Chorei pela vida que eu poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. E quando as lágrimas secaram, algo mudou dentro de mim. Uma raiva fria, calculada, foi tomando o lugar da tristeza. Eu não ia discutir com a Juliana, não ia rebater, não ia me justificar para os parentes, ia fazer algo melhor. Peguei meu celular, abri a galeria de fotos, procurei aquela foto. A foto que eu tinha guardado durante todos esses anos, esperando nunca precisar usar. A foto que mudaria tudo. Voltei para o grupo da família e postei a foto sem nenhum comentário. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo, mas ainda perfeitamente legível. Era uma escritura de propriedade, uma fazenda de 150 hectares no interior de Minas Gerais, na região de Araxá, minha fazenda. A fazenda que meu pai tinha deixado de herança para mim e para a Margarete quando ele morreu, 10 anos atrás. A fazenda que eu nunca tinha contado para a Juliana que existia. A fazenda que hoje valia mais de R$5 milhões. Explico. Meu pai era um homem simples, trabalhador, que tinha juntado dinheiro a vida inteira. Ele comprou aquela fazenda nos anos 80, quando a terra lá ainda era barata. Plantava soja, milho, criava gado. Não era rico, mas tinha uma vida confortável. Quando ele morreu, deixou a fazenda para mim e para a Margarete, meio a meio. Margarete assumiu a gestão porque ela sempre teve jeito para essas coisas. E eu estava no meio do divórcio, do desemprego, da depressão. A gente fez um acordo. Ela ficaria responsável pela fazenda e quando vendêssemos, ou quando a produção desse lucro suficiente, dividiríamos o valor. Eu nunca contei isso para a Juliana porque, sinceramente, na época não parecia importante. Ela estava começando a carreira, eu estava me recuperando do divórcio e aquela fazenda era mais uma promessa de futuro do que um dinheiro real na mão. Além disso, uma parte de mim queria ter certeza de que a Juliana me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Mas agora, vendo aquela planilha, aquela mensagem humilhante,
percebi que tinha sido uma ingênua. A Juliana nunca tinha me amado de verdade. Ela me via como um fardo, como uma despesa, como algo que ela tinha a obrigação de carregar, mas que preferia não ter. Então decidi que era hora de ela descobrir quem eu realmente era. Depois que postei a foto da escritura, fiquei sentada na cama esperando. Não demorou nem 5 minutos. Meu celular começou a tocar sem parar. Mensagens no privado, ligações, mensagens no grupo. Todo mundo querendo entender. Helena, essa fazenda é sua? Você é dona dessa propriedade. Mas você mora de favor na casa da Juliana. Respondi para todo mundo a mesma coisa. Sim, essa fazenda é minha, metade dela para ser exata. A outra metade é da minha irmã Margarete. Meu pai deixou de herança para nós duas. A Juliana me ligou imediatamente. Atendi. Mãe, que história é essa? Você tem uma fazenda e nunca me contou? A voz dela estava esganiçada, desesperada. Tenho sim, respondi calmamente. Desde que seu avô morreu. 10 anos atrás. E por que você nunca me contou? Por que você ficou morando aqui, aceitando minha ajuda, se você tem uma propriedade desse tamanho? Eu respirei fundo antes de responder. Porque eu queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora, eu tenho essa certeza. Desliguei o telefone na cara dela. As mensagens no grupo continuaram chegando. E foi aí que aconteceu o que eu tinha contado no começo. No dia seguinte, quase todos os parentes bloquearam a Juliana. Primos, tios, sobrinhos sumiram das redes sociais dela. Alguns mandaram mensagens direto para mim, pedindo desculpas por terem elogiado a atitude dela sem conhecer a história toda. Outros simplesmente cortaram contato com ela sem explicação. A única que não bloqueou a Juliana foi a Margarete, minha irmã. E ela fez algo muito pior. Ligou para mim naquela mesma noite. Helena, preciso te contar uma coisa. Coisa que eu deveria ter te contado há muito tempo. O coração disparou. O que foi, Margarete? A Juliana me ligou há uns 6 meses, ela disse. Perguntou sobre a fazenda. Disse que sabia que o pai tinha deixado uma herança e queria saber quanto você ia receber. Eu achei estranho na época, mas contei. Disse que quando a gente vendesse, você receberia uns 2,5 milhões, talvez 3, dependendo da valorização. Ela perguntou se você já sabia disso e eu disse que sim, que você sempre soube. Disse também que você tinha pedido para eu administrar, porque não estava em condições na época. E o que ela disse? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Ela perguntou se tinha alguma forma de você não receber essa herança. Se tinha alguma forma de transferir o valor para ela, já que você estava sob responsabilidade dela. Eu disse que não, que a fazenda estava no seu nome, e da mesma forma que você não poderia tirar minha parte, ninguém poderia tirar a sua. Ela desligou na minha cara e nunca mais tocou no assunto. Fiquei em silêncio processando aquela informação. Então, era isso. A Juliana sabia da fazenda havia 6 meses. E mesmo sabendo que eu tinha dinheiro, que eu não precisava da ajuda dela, ela continuou me tratando como uma indigente. Pior, ela tentou encontrar uma forma de ficar com a minha herança. Tudo se encaixou na minha cabeça. As planilhas, a humilhação pública, o jeito como ela me tratava. Ela estava construindo uma narrativa de filha devotada que sacrificava tudo pela mãe. Uma narrativa que ela provavelmente usaria no futuro para reivindicar algum direito sobre a minha parte da fazenda. Por que você não me contou isso antes, Margarete? Perguntei, tentando conter a raiva. Porque achei que ela tinha desistido da ideia. E porque eu não queria criar problema entre vocês. Mas depois dessa postagem de hoje, eu vi que não posso mais ficar calada. Você precisa se proteger, Helena. Essa menina não presta. Desliguei o telefone e me deitei na cama. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei pensando em tudo. Nos anos que eu tinha dedicado a Juliana. No sacrifício que eu tinha feito. E em como ela tinha retribuído isso. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não ia mais ficar naquele apartamento. Não ia mais aceitar ser tratada como um fardo. Era hora de retomar minha vida. Liguei para a Margarete. Quero vender minha parte da fazenda, disse.
Você quer comprar ou prefere que a gente venda para um terceiro? Margarete ficou em silêncio por um momento. Helena, você tem certeza? Essa fazenda é o legado do nosso pai. É a nossa segurança. Eu tenho certeza, respondi. Preciso começar minha vida de novo. E para isso preciso de dinheiro. Dinheiro que seja realmente meu, que eu possa usar sem me sentir em dívida com ninguém. Margarete suspirou. Está bem. Eu compro sua parte. Já estava pensando em expandir mesmo. Posso te pagar 2.800.000 à vista. É um preço justo pelo valor de mercado atual. 2.800.000 reais. Dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Dinheiro que mudaria completamente minha situação. Aceito, disse. Quanto tempo você precisa para fazer a transferência? 1 semana para resolver a papelada, ela disse. Mas, Helena, você precisa de um advogado. Precisa proteger esse dinheiro da Juliana. Do jeito que ela está, é capaz de tentar alguma coisa. Pode deixar, respondi. Eu já sei exatamente o que vou fazer. Procurei um advogado naquele mesmo dia. Expliquei a situação toda, mostrei as mensagens do grupo, a planilha que a Juliana tinha postado. O advogado, um senhor de uns 60 anos, chamado Dr. Rubens, ouviu tudo com atenção. A senhora fez bem em me procurar, ele disse. Vamos blindar esse dinheiro. Vamos abrir uma conta só sua, fazer investimentos em seu nome, garantir que ninguém tenha acesso a esses recursos. E se a Juliana tentar qualquer coisa, qualquer ação judicial, a gente já está preparado. Assinei a procuração e dei todo o poder para ele cuidar das questões legais. Enquanto isso, continuei morando no apartamento da Juliana, fingindo que nada tinha mudado. Ela não falava mais comigo. Mal olhava na minha cara. O Tiago também me ignorava completamente. Era como se eu fosse um fantasma naquela casa. E eu deixava. Deixava porque sabia que em poucos dias tudo mudaria. A escritura da venda foi assinada numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o dinheiro caiu na minha conta. 2.800.000 reais. Olhei para aquele número na tela do celular e não acreditei. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu tinha dinheiro. Dinheiro meu. Dinheiro que eu não devia para ninguém. Dinheiro que ninguém poderia usar para me humilhar ou me controlar. Na terça-feira, acordei cedo. Arrumei minhas poucas coisas numa mala, chamei um Uber e saí do apartamento da Juliana sem dizer nada. Ela ainda estava dormindo. Deixei uma carta em cima da mesa da cozinha. Era curta. Dizia: Juliana, obrigada por me ensinar que eu não preciso de ninguém para sobreviver. Obrigada por me mostrar quem você realmente é. Não se preocupe mais comigo. Não vou mais ser um peso na sua vida. Desejo que você seja feliz com o Tiago e que vocês tenham a vida que merecem. Sua mãe, Helena. Subi no Uber e pedi para me levar a um hotel nos Jardins. Um hotel bom, caro, com café da manhã incluído e lençóis de algodão egípcio. Fiquei lá por 2 semanas enquanto procurava um apartamento para comprar. Encontrei um lugar perfeito. Um apartamento de 1 quarto no Morumbi, num prédio com portaria 24 horas, salão de festas, piscina. Comprei à vista. Gastei 400.000 reais, mas não me arrependo. Era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma casa que era realmente minha. Investi o resto do dinheiro em aplicações que o Dr. Rubens me recomendou. Parte em títulos do governo, parte em ações, parte em fundos imobiliários. O rendimento mensal dava para eu viver tranquila sem precisar trabalhar. Mas eu queria trabalhar. Queria fazer algo que me desse prazer, não algo que eu fosse obrigada a fazer para sobreviver. Sempre gostei de cozinhar. Então, decidi fazer um curso de confeitaria. Não qualquer curso, um curso profissional, daqueles de verdade. Me matriculei numa escola famosa em São Paulo, passei 6 meses aprendendo técnicas, receitas, decoração. Descobri que eu tinha um talento natural para aquilo. Comecei a fazer bolos e doces para vender. Primeiro para conhecidos, depois para lojas e cafés. Abri uma conta no Instagram, comecei a postar fotos dos meus trabalhos. Em menos de 1 ano, tinha uma clientela fiel e mais encomendas do que conseguia fazer sozinha. Contratei uma ajudante, depois 2. Aluguei uma cozinha comercial. Meu negócio estava crescendo.
e eu estava realizada de uma forma que nunca tinha estado antes. Enquanto isso, a Juliana tentou entrar em contato várias vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Eu ignorei todas, até que um dia ela apareceu na porta do meu apartamento. Não sei como descobriu meu endereço, mas estava lá. O porteiro me ligou avisando e eu disse para deixar ela subir. Abri a porta e a vi parada no corredor. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, o cabelo sem brilho. "Mãe, a gente precisa conversar", ela disse. "Não tem nada para conversar, Juliana", respondi. "Você deixou bem claro o que pensa de mim naquela postagem. Não precisa fingir agora." "Eu estava errada", ela disse, e para minha surpresa, começou a chorar. "Eu estava completamente errada. O Tiago me influenciou, me colocou contra você, e eu fui idiota de escutar. A gente terminou, aliás. Ele estava me usando para ter um lugar para morar sem pagar aluguel. Quando você saiu e eu não tinha mais como pagar o apartamento sozinha, ele me largou e foi embora. Perdi o apartamento, perdi o emprego porque não estava conseguindo me concentrar. Perdi tudo." Olhei para ela e senti muitas coisas: pena, raiva, tristeza, dó. Mas não senti vontade de ajudar. Não dessa vez. "Sinto muito pelo que você está passando", disse. "De verdade, mas não posso te ajudar." "Eu não estou pedindo dinheiro", ela disse rapidamente. "Só queria me desculpar. Queria que você soubesse que eu me arrependo de tudo. Do jeito que te tratei, das coisas que falei, daquela postagem horrível. Eu era uma filha péssima e você não merecia nada daquilo." "Você tem razão", concordei. "Eu não merecia. Mas obrigada pelo pedido de desculpas." "Só isso?", ela perguntou, ainda chorando. "Você não vai me perdoar?" "Perdoar e voltar a ter uma relação são coisas diferentes, Juliana. Eu posso te perdoar, e no fundo do meu coração eu acho que já perdoei. Mas confiar em você de novo? Deixar você entrar na minha vida de novo? Isso vai levar tempo. Muito tempo. E talvez nunca aconteça." Fechei a porta devagar, antes que ela pudesse responder. Ouvi o choro dela do outro lado, o som dos passos dela se afastando. Sentei no sofá da minha sala, no meu apartamento, na minha casa, e senti uma paz que não sentia havia anos. Eu estava bem. Estava sozinha, mas estava bem. Não precisava de ninguém para me validar, para me sustentar, para me dizer que eu tinha valor. Eu tinha valor. Sempre tive. Só tinha esquecido disso por um tempo. Hoje, 3 anos depois daquele Dia das Mães fatídico, minha vida é completamente diferente. Meu negócio de confeitaria está prosperando. Abri uma loja física no ano passado, num ponto comercial bom na Vila Madalena. Tenho 5 funcionárias agora e estou pensando em expandir para outras regiões. Fiz novas amizades. Conheci pessoas incríveis nos cursos que fiz, nos eventos de gastronomia que participo. Comecei a namorar de novo, coisa que eu achei que nunca mais faria. Ele se chama Paulo, tem 65 anos, é viúvo, tem 3 filhos já adultos que me tratam com carinho e respeito. Não sei se vai dar em casamento e, sinceramente, não me importo. Estou aproveitando o momento, vivendo um dia de cada vez, sem pressão, sem obrigações. A Juliana tentou se reaproximar algumas vezes ao longo desses anos. Mandou mensagem no meu aniversário, no Natal, no Dia das Mães. Eu respondi todas com educação, mas sem abrir espaço para mais. Não tenho raiva dela, não desejo mal para ela, mas também não tenho vontade de ter uma relação próxima. Ela fez escolhas e essas escolhas têm consequências. Soube por terceiros que ela conseguiu se reerguer. Arrumou um emprego novo, está morando num apartamento pequeno, mas é dela. Dizem que ela amadureceu, que aprendeu com os erros. Fico feliz por ela, de verdade. Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Às vezes me pergunto se fiz as escolhas certas. Se não deveria ter contado para a Juliana sobre a fazenda desde o começo. Se não deveria ter estabelecido limites mais claros quando ela começou a me tratar mal. Se não deveria ter perdoado ela mais facilmente quando ela pediu desculpas. Mas aí, olho para a minha vida agora, para a mulher que me tornei, e percebo que não mudaria nada. Porque foi preciso passar por tudo aquilo para eu descobrir minha força.
para eu entender que eu não sou definida pelo papel de mãe, pelo papel de esposa, pelo papel que os outros esperam que eu desempenhe. Eu sou Helena, tenho 66 anos, sou empresária, confeiteira, namorada, amiga, e pela primeira vez na vida estou completa. Aprendi que sacrifício não é amor. Sacrifício é abrir mão de si mesmo por alguém, e isso nunca termina bem. Amor verdadeiro é aquele que eleva, que respeita, que valoriza. Amor verdadeiro não vem com planilhas, com cobranças, com humilhações. E se alguém te trata como um fardo, como um peso, como uma despesa, essa pessoa não te ama. Não importa se é seu filho, seu pai, seu marido, seu amigo. Amor de verdade não dói dessa forma. Amor de verdade não te faz sentir pequena. Amor de verdade te faz sentir inteira. Então, se você está me ouvindo agora e se identifica com a minha história, se você está numa situação parecida, quero te dizer uma coisa. Você tem valor. Você tem poder. Você não precisa aceitar ser tratada como menos do que você é só porque ama alguém. Amor não justifica desrespeito. Amor não justifica abuso. Amor não justifica humilhação. E não é egoísmo cuidar de si mesma. Não é egoísmo estabelecer limites. Não é egoísmo dizer não. É sobrevivência, é dignidade, é amor próprio. Reconstruir minha vida aos 60 anos não foi fácil. Teve dias que acordei sem saber se ia conseguir. Teve noites que chorei até dormir. Teve momentos que quis desistir, voltar para o que era familiar, mesmo que doesse. Mas não voltei. Segui em frente. E hoje posso dizer com toda certeza que valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dúvida. Valeu a pena porque me trouxe até aqui, até essa versão de mim que eu não sabia que existia. E quanto àquela foto que mudou tudo? Ela ainda está salva no meu celular. Olho para ela de vez em quando e sorrio. Não porque representa dinheiro, mas porque representa algo muito maior. Representa minha liberdade. Representa minha independência. Representa a prova de que eu sempre tive valor, mesmo quando me fizeram acreditar que não tinha. E isso ninguém pode tirar de mim. Nem minha filha, nem ninguém. Porque agora eu sei quem eu sou. E sei que mereço respeito, amor e dignidade. Sempre mereci. Só precisava lembrar disso. E você que está me ouvindo, o que faria no meu lugar? Teria perdoado a filha mais facilmente? Teria cortado relações definitivamente? Teria feito diferente em algum ponto dessa história? Comenta aí embaixo, quero muito saber sua opinião. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aqui eu conto histórias reais de pessoas reais, e tem muitas outras esperando por você. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês, e até a próxima.